Olá, muito bom dia para você. Começa agora o Tudo Mais especial de Natal, dia 25 de dezembro. Eu desejo que o seu Natal seja maravilhoso, que Jesus nasça no seu coração todos os dias. Vamos juntos hoje aqui no Tudo Mais até às 11h30 da manhã. Não deixe de participar aqui do nosso programa no chat. Siga também o Tudo Mais nas redes sociais. tudomais.ipptv. É com muita alegria que a gente faz este programa hoje, dia 25 de dezembro, um dia tão importante, tão especial para nós cristãos. Olha, vamos começar então o nosso dia, naquele momento, hoje devocional, o momento devocional está muito especial. Hoje quem traz a palavra para a gente é o pastor Jeremias Pereira. Bom dia, gente boa! Boa tarde, boa noite, tudo mais. O Natal é a época em que todo mundo fica assim aberto aos que chamam os eflúvios da espiritualidade. Mas também o povo fica com a cabeça doida. Fica correndo no shopping, comprando comida, viajar. Fica tenso demais. E muitas vezes o Natal virou essa confraternização da sua família. Tem alguma coisa errada? Não. Época de amigo oculto, onde você escolhe quem deveria ser o seu amigo oculto, mas não sempre dá certo, porque quem tirou foi aqueles que só dão um presente desse tamanho. O Natal também pode ser um tempo de muita briga na família, porque não é porque a gente chegou no Natal que o coração nosso mudou. E se você vai viajar, o Senhor guarde sua viagem. E quando você chega onde for, que a sua vida comunique paz e alegria. Mas tudo isso é perfumaria. Porque o Natal é a respeito de uma pessoa, do Senhor Jesus Cristo. É que nasceu o Salvador. Você sabe que sua vida é aqui, ó. Esse dedo aqui significa o dia que você chegou, que você falou, olá. E esse aqui significa o dia que você vai embora, que você vai dar tchau, que você vai morrer, vai morrer. Então sua vida é entre esses dois pontos. E é nesse período que você tem a oportunidade de conhecer a Cristo, que desceu do céu, se tornou o homem perfeito e carregou naquela cruz meus pecados e seus pecados passados, presentes e futuros. O Evangelho não é sobre você ter força de vontade. O Evangelho não é sobre você se esforçar para melhorar. O Evangelho é sobre você reconhecer que é um pecador, render sua vida a Cristo e receber de Cristo tudo o que você precisa. Eu não dou conta de perdoar. Não dá mesmo não. Fala com o Senhor. Eu não dou conta de melhorar. Não dá mesmo não. Pede o Senhor a vida. Você anda muito ansioso e ansiosa. Eu não dou conta da ansiedade. Não dá mesmo não. Vai para o Salvador. No Salmo 23, diz assim, leva-me mansamente às águas de descanso. Isso significa que você e eu não conseguimos chegar nas águas de descanso. Por isso temos que falar com o Senhor. Leva-me. Nesse Natal, reconcilie-se com Deus. Você pode fazer isso com oração simples. A Bíblia diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você crê que Jesus veio a esse mundo? Crê que Ele andou nesse mundo, que Ele morreu na cruz e ressuscitou? Crê. Bom, só Deus sabe se você crê de coração. Mas agora eu queria fazer aquilo que você pode fazer. Você podia fazer uma oração, em voz alta ou no coração. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu creio em Ti. Vou repetir. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu creio em Ti. Se você fez isso de coração, você acaba de assinar um contrato com Deus, dizendo a Ele,
pode tomar conta da minha vida. Creia, a revolução começou, porque Jesus está vivo. Neste Natal, entregue-se ao Salvador e todo dia diga a Ele, leva-me às águas de descanso. Porque você vai dar tchau. Que você vai morrer está mais do que garantido. Só não sabe o dia e a hora. Mas o Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor Jesus vai voltar. E mesmo quem morreu, Ele disse que os mortos em Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição. Pela graça de Deus, estarei lá. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. E eu fiz essa oração que eu te chamei para fazer. E pela fé, estou lá na primeira ressurreição. Vamos juntos? Entregue-se a Cristo. Feliz Natal com Cristo. Amém, pastor Jeremias, que honra, que alegria ter o senhor aqui neste especial de Natal no Tudo Mais. Muitíssimo obrigada, viu, de coração. Bom, gente, hoje o programa, recheado de coisinhas boas pra gente nesse dia 25 de dezembro. Vamos ter um bate-papo com o pastor Nilson Júnior sobre o verdadeiro sentido da celebração de Natal. E nós vamos receber a cantora Lara Torres, que vai cantar pra gente aqui hoje especialmente. Tudo isso agora no Tudo Mais. Para começar, vamos lá. No quadro Produtividade do Reino, nós temos hoje aí um episódio especial. É com você, Olavo Cortez. Por que celebramos o Natal? Todos os anos, em nossas igrejas, escutamos as mesmas discussões a respeito do Natal. A grande maioria delas gira em torno do fato de que Jesus Cristo já não mais é o centro das atenções nesse período. No tribunal em que eu trabalho, por exemplo, existe um clube do livro e nesse fim de ano indicaram 30 títulos relacionados ao período natalino, que poderiam ser lidos por aqueles que se interessassem. Mas a questão é que nenhum desses livros era a Bíblia e nenhum desses livros era sequer um dos evangelhos, que poderia ter sido individualmente indicado para essa leitura de período natalino. Ou seja, os livros do Natal não faziam nenhuma alusão àquele que deveria ser o centro das atenções nesse período. Afinal de contas, ele é a razão de ser do Natal. A verdade é que hoje o Natal é uma festa de aniversário para a qual o aniversariante raramente é convidado. E isso é muito sintomático do tempo em que nós vivemos. Eu, particularmente, nesse período, acredito que a melhor forma de celebrar o nascimento de Cristo é compreendendo o motivo que o fez encarnar, é compreendendo o motivo que o levou a se fazer homem, o motivo que o levou a nascer. Então eu pergunto, por que Cristo nasceu? Por que nós temos o Natal? A resposta a essa pergunta, meu irmão e minha irmã, é o ponto central da sua fé. E pelo que podemos inferir das Escrituras, nada faria o aniversariante mais feliz do que ouvir o coração de um cristão confessar que ele não é apenas o seu Senhor, mas especialmente o seu Salvador. Porque essa é a razão do nascimento. Essa é a razão da encarnação. Meus irmãos, minhas irmãs, houve um tempo em que o homem era perfeito e sem pecado. Mas, infelizmente, tomado pela concupiscência dos olhos, da carne, pela soberba da vida, esse homem perfeito decide voluntariamente se rebelar contra Deus e assumir o controle da sua própria vida. A partir desse momento, tudo que era perfeito restou marcado pelo pecado. A serpente foi amaldiçoada e a sua destruição foi prometida. As dores do parto das mulheres foram multiplicadas. O desejo da mulher deixou de ser para o seu próprio deleite e passou a ser do seu marido. A terra foi amaldiçoada,
cardos e abrolhos passaram a contaminá-la, a criação passou a gemer. O trabalho do homem passou a ser cansativo e tudo que era bom passou a ter que conviver com o mal. Mas não apenas isso. A morte também invadiu a criação e o que era eterno passou a ser temporário. O pecado de Adão contaminou a todos nós e as consequências desse pecado, também suportadas por nós, são eternas. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E da mesma forma que um trabalhador merece o seu salário, o pecador também. O problema é que o salário do pecado é a morte. Mas não apenas a morte física. O pecado cometido contra Deus demanda morte eterna. É nesse ponto que Jesus Cristo, o grande aniversariante do mês, invade a vida de pecadores malditos. Como está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Celebramos o Natal porque Deus deu o seu Filho para nos salvar dos nossos próprios delitos e pecados. Celebramos o Natal porque somente o Deus eterno poderia pagar o preço do pecado eterno. Celebramos o Natal porque crer no Filho é a única forma de nos livrarmos do julgamento. Celebramos o Natal porque Deus decidiu que nós não amaríamos as trevas, mas ao seu Filho. Celebramos o Natal porque somos chamados a obedecer da mesma forma que Cristo obedeceu, somos chamados a praticar as boas obras que Cristo praticou, somos chamados a glorificar a Deus como Cristo glorificou. O nascimento de Cristo é, portanto, a celebração do mais perfeito acordo de paz já celebrado na história. A justiça, o juízo e a ira de Deus estavam apontadas em nossa direção. Mas na cidade de Davi um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Celebramos o Natal porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Celebramos o Natal porque Deus é conosco. E para vencer a morte na cruz, primeiro ele precisou ser um bebê, envolto em panos, que repousava em uma simples manjedoura. Um Feliz Natal para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente e que o seu Santo Espírito habite ricamente em seus corações. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muitíssimo obrigada, Olavo. Muito obrigada mesmo. Um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Desejo tudo de melhor, viu? Que Jesus seja sempre o seu caminho. Muito obrigada de coração. Gente, é o seguinte, agora é um momento para as crianças aqui no Tudo Mais. No canal Mundo de Otávio, os pequenos aprendem a palavra de Deus em vídeos super divertidos. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos ver um vídeo especial de Natal. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje quem tá falando aqui é o Otacílio. E aqui é o Otavinho. E hoje, o que nós viemos fazer aqui, Otacílio? Contar uma história de Natal. Eu amo histórias de Natal. Tem algumas histórias de Natal no nosso canal. E hoje a gente vai contar uma história especial. E a história de hoje tem a ver com as luzes de Natal. Eu amo as luzes de Natal. Você gosta delas, Eu Otacílio? gosto. Eu amo essas luzes. Ai, eu acho tão bonito, né? Chega no Natal, todo mundo decora com aquelas luzinhas coloridas, brilhantes.
Otavinho, o que eu mais gosto de fazer é à noite abrir a janela e ver muitas luzes bonitas. Ai, eu também, gente. Onde a gente mora aqui, ó, é um prédio e tem assim, todo mundo decora assim a sua sacada com luzes de Natal. Tem um parque bonito aqui na frente que tem um monte de decoração de Natal, né, Otacílio? Com luzes coloridas em volta do lago. Tem luz em toda parte, né, gente? Tem luz nos prédios, nas janelas, nas árvores, até nos carros. Eu já vi um carro, Otacílio. Eu já vi um carro, meu. Um carro cheio de luzinha. Tem também aqueles caminhão da Coca-Cola cheio de luzinha. É muito legal, gente. Eu amo o Natal por causa das luzes. Natal traz um brilho especial. Ó, até rimou, não é? E tem até cidade no Brasil, Otacílio, que é chamada de Natal Luz. Eles fazem um evento lá chamado Natal Luz, porque eles enchem de luzinha a cidade inteira. Fica a coisa mais linda. Fica lá no sul do país. Se eu não me engano, acho que é Gramado a cidade. Depois vocês pesquisem aí, gente. Mas é muito legal, não é? Eu amo luzes. A luz, ela nos traz segurança. Ela nos traz, assim, paz. Porque com luz você consegue enxergar, né, Otacílio? Você consegue enxergar com luz? Eu consigo. Eu consigo. Agora, ruim é quando apaga tudo, meu filho. Meu Deus do céu. Quando tem escuridão, misericórdia. Quando acaba as luzes das casas, né? Quando apaga, sabe quando acaba a energia? E aí você fica na escuridão? Meu Deus do céu, traz uma insegurança, um medo, você fica apavorado. Primeiro você dá aquele grito, né? Ah! Você dá um gritão, né? E depois você faz o que na escuridão, Otacílio? Quando assim, acaba a energia, o que você faz? Conta pra mim, conta pra gente. Às vezes eu vou lá pros meus pais e eu pido pra eles. Pido ou peço? Peço. Ah, tá bom. Vai! Aí eu peço pra eles o celular pra eu ligar a luzinha pra eu conseguir enxergar e fazer as coisas. Boa ideia, hein? Boa estratégia, sim. Mas daí como é que você acha os pais no escuro, hein? Eu também não sei, só vou assim, ó, caçando, ó. Ah, você vai tateando, tocando nas paredes, nas coisas, né? E anda mais devagar, né? Porque não dá pra correr, imagina, brincar de pega no escuro é meio complicado. Mas tem negócio fiado. É certeza que vai dar ruim. Vai dar ruim por quê? Porque a escuridão, meu filho, a escuridão não ajuda ninguém, não. A escuridão só atrapalha a gente, porque a gente não consegue enxergar nada e a gente fica assim muito inseguro, com medo. Você já viu medo do escuro? Um dia eu tinha medo do escuro, acho que quando eu tinha uns 5, 6 anos. É mesmo? E como é que você sarou esse negócio aí do medo do escuro? Eu orei pra Deus, eu fiquei assim, orando. Aí teve um dia que eu não tinha mais medo. O escuro acabou a energia e eu não tive medo. Ah, entendi. Puxa vida. Então, Otacílio, é bom a gente andar na luz, sempre, não é? É. Muito na luz. E você sabia que a Bíblia fala muito sobre luz e escuridão? É luz e trevas que fala, né? A trevas é a escuridão. Né? Que a luz, o lado da luz, ele é o quê? O lado da luz, ele traz alegria, ele traz a bondade, a verdade, a santidade. Tudo que é bom tem do lado da luz. Aí a Bíblia fala que as trevas, ela representa o mal, o pecado. E também sabe o que traz, Otacílio? Perigo. Quando você tá na escuridão, você corre muito perigo, porque você não sabe onde pisa, você não sabe onde anda, e você não sabe quem tá por aí no escuro, né? Ainda mais se estiver na rua, pelo amor de Deus, quando apaga tudo na rua, dá um medinho, né? Mas, a Bíblia traz a mensagem da luz, e a luz que vem de Jesus! E essa época de Natal é muito especial porque quem nasceu nesse mundo foi ele! Foi a luz do mundo! E eu fico muito feliz quando a luz do mundo apareceu, porque ela nos trouxe paz e nos trouxe luz para sempre. Basta a gente acreditar nele que tudo vai dar certo, não é, Otacílio? É. E mais, tem um versículo na Bíblia, lá em João 8,12, que diz assim, ó: eu sou a luz do mundo. Quem falou isso foi Jesus, viu? Jesus estava
dizendo isso, ó. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. Sabe aquela coisa de ficar andando assim? Isso mesmo, Tatinho. Coisa muito bom, é isso aí. E minha luz é para a vida toda. Olha só, Jesus garantindo que ele é a luz e que a luz dele dura para sempre. E quer saber uma coisa que me deixa muito feliz? Eu quero. Diz aí. Quando a luz de Jesus brilhou, o Natal chegou! Ai, que maravilha! É verdade, quando a luz de Jesus brilhou, o Natal chegou! E como a lua reflete a luz do sol, Sim. a gente tem que refletir a luz de Jesus. É verdade, Otacílio. E assim, a gente vai brilhar a luz de Jesus amando a nossa família, cuidando dos nossos amiguinhos, servindo em nossa comunidade, em nossa igreja, as pessoas à nossa volta e repartindo o amor de Deus com todo o mundo. E que neste Natal, além das luzes decorativas que são lindas e maravilhosas, possamos resplandecer, brilhar a luz de Cristo em nossas vidas e iluminar todos ao nosso redor. É isso aí, isso mesmo. Vamos brilhar a luz de Jesus toda hora, em todo tempo, em todo lugar. E você que está aí nos ouvindo, que você seja essa luz brilhante de Jesus para todo mundo, tá bom? É isso aí? Tamo junto nessa! É isso aí, até a próxima, gente! Feliz Natal! Que demais, né? Que a gente possa, então, aí brilhar a luz de Jesus, como disse no vídeo. Muito obrigada, viu, Mundo de Otávio? Você pode acompanhar todo o conteúdo do Mundo de Otávio aí para o seu filho, sobrinho, neto. Muito bacana. Nas redes sociais é só procurar lá, ó, Mundo de Otávio, certo? É o seguinte, gente, olha, o pastor Fábio Ribas conta pra gente agora uma história muito curiosa sobre Natal, no quadro Dias Índios. Vamos ver. Olá, queridos da IPPTV. Olá, querida Daísa. Tudo bem com vocês? Estamos chegando no Natal. E como que é essa relação, né, do Natal com os povos indígenas? É muito interessante porque todo missionário sempre se depara com essa situação. Duas questões aí importantes que eu gostaria de falar, que está relacionada exatamente a essa questão de o missionário tomar cuidado para não levar a própria cultura dele, do povo dele, para dentro da cultura do outro. Muitas vezes nós temos um entendimento errado do Natal e levamos o Natal para dentro de culturas que, na verdade, ao invés de receberem o Evangelho, acabam recebendo o nosso Natal, um Natal que não tem nada a ver com o Evangelho. E tudo isso é muito interessante. O Paul Hibbert, ele chama a atenção da gente num livro muito legal, Transformando Cosmovisões, onde há um trabalho missionário lá na Índia, e lá na Índia ele foi assistir uma peça de teatro que narrava o Natal de Jesus e, para a surpresa dele, tudo começou bem. Estava lá Maria, José, o bebezinho Jesus na manjedoura, tudo tranquilo. De repente, entraram 3 pastores. Bom, até aí tudo bem, não é verdade? Os pastores estão na Bíblia também. Mas, para a surpresa do Paul Hibbert, que estava lá assistindo, ele percebeu que os pastores estavam bêbados e cambaleavam de um lado, cambaleavam de outro. E ele falou assim, nossa, o que está acontecendo com esses pastores aqui? E os pastores lá totalmente bêbados, no meio do nascimento de Jesus, e o povo começando a rir. De repente, achando que não podia ficar pior, não é? Quem que aparece no meio do nascimento de Jesus? Sim, ele mesmo, Papai Noel. Papai Noel invade a cena, lá com as suas renas, e de repente salta do carrinho e de dentro do seu saco vermelho começa a distribuir presentes. Dá um presente para Maria, dá um presente para José, dá um presente lá para cada um dos pastores bêbados, cambaleando para tudo que é lado, e dá um presente até para o menino Jesus. E todo mundo rindo daquele Papai Noel, todo vestido de vermelho, barbudo.
E aí, gente, que situação! Veja, existia alguma coisa bíblica aí? Existia a narrativa do nascimento de Jesus, mas foi inserido dentro disso uma outra história. É a isso que nós chamamos de sincretismo, né? E o sincretismo tem várias direções que podem acontecer, tanto do missionário levar a própria cultura dele, ou de coisas da cultura alvo se misturarem às verdades simples e puras do Evangelho. E quando a gente tem essa mistura, a gente chama isso de sincretismo. Veja só o cuidado que o missionário tem, até mesmo ao contar a história de Natal. Mas deixa eu falar uma coisa. Por que aqueles 3 pastores estavam bêbados também lá na história de Natal? Lá que o Paul Hibbert assistiu. Na Índia, costume cultural deles é que os pastores que ficam às madrugadas cuidando dos animais, lá na Índia, por causa das madrugadas muito geladas, muito frias, eles bebem e bebem muito. Então, faltou alguém explicar que os pastores que aparecem na Bíblia não são da mesma maneira que os pastores lá da cultura da Índia. Como ninguém explicou, a hora que eles foram representar os pastores, eles usaram os elementos da própria cultura que eles entendiam. Olha o perigo que é você não discipular, não ensinar, não explicar direitinho a Bíblia. Pode contaminar até essa linda história de Natal. Quando nós estávamos trabalhando com os nossos povos, lá na região em que trazidas as histórias ali do Dias Índios, um dos momentos mais marcantes para mim foi quando, bem na época do Natal, isso não é uma festa normal para eles, daqui a pouquinho eu explico por quê, mas quando nós fomos lá na aldeia e buscamos uma família para passar o Natal na cidade com a gente, com outros missionários. A gente havia preparado ali uma ceia e a gente queria então trazer essa família. E foi bem na época em que a cidade estava toda enfeitada, com os brilhos, né, com tudo aquilo que os nossos olhos já estão muito acostumados, não é? Olha, que surpresa impressionante para mim foi ver o Natal com os olhos de uma criança indígena que nunca tinha ido para a cidade ver os brilhos do Natal. E aí então, eu levando ela de carro pela cidade, cada luz que aparecia na cidade, a cada enfeite natalino, ela falava assim... Os olhinhos dela brilhavam, era um mundo diferente. Mas aquilo também ainda não era o Evangelho. Não era o Natal do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente não entende o impacto que isso tem, né, de nós realmente levarmos a verdadeira história do Natal. E eu falo, por que essa história não é muito comum entre os povos indígenas? Porque o Natal tem a ver com uma coisa que na maioria dos povos indígenas não existe, que é a comemoração do aniversário de nascimento. Os povos indígenas não comemoram o aniversário de nascimento. Para eles, às vezes a criança quando nasce, sequer é gente. Muitas vezes você tem que esperar um período de 1 ano, 2 anos, em algumas culturas, para então ser considerado gente. Então o nascimento não é um evento importante neste sentido, né? E é interessante que uma das mudanças culturais com isso foi a entrada da escola na aldeia. A escola exige uma chamada do aluno, e essa chamada do aluno exige uma data de aniversário. E aí começou a se comemorar o aniversário. Então esse evento, culturalmente, foi sendo adquirido pelos indígenas, muitos povos indígenas, passaram então a festejar o aniversário. Olha só que coisa interessante. Mas deixa eu me contar uma última coisa para vocês. Sabe onde que o Natal é uma data importantíssima para um grupo de povos indígenas da região? Lá no Mato Grosso do Sul, na nossa Missão Kaiowá. A Missão Kaiowá da IPB, eu trabalhei lá e essa era a festa mais importante que havia. Para eles,
todas as igrejas indígenas, elas se reuniam, e agora nós estamos exatamente nessa data. E eu sei que eles estão se reunindo lá no Mato Grosso. E todas as igrejas se organizam, todas as igrejas montam corais, todas as igrejas vão uma a outra se apresentando, fazendo as suas cantatas de Natal. É uma festa onde eles se mobilizam, a igreja indígena, lá na Missão Kaiowá, todas aquelas igrejinhas locais, por todo o cone sul do estado do Mato Grosso do Sul, tudo lá. E eles comemoram, porque o Evangelho os libertou. E eles entendem bem hoje o significado do Natal, que é o novo nascimento. Lá, eles tinham muito medo dos espíritos. Mas quando eles descobriram que a música que eles usavam era uma música antes do Evangelho para aplacar a ira dos espíritos contra eles. Eles não conheciam a música, a beleza da música para cantar felicidade, não. Sempre que eles cantavam aos espíritos que os dominavam, os oprimiam, eles cantavam para que esses espíritos se afugentassem, fossem embora, não os amaldiçoassem. Mas aí, na chegada do Evangelho, eles renasceram e eles descobriram o valor da música. Uma música agora que é cantada para celebrar a festa, o louvor, a adoração. Olha a transformação que o Evangelho faz. E exatamente porque o Natal é um momento de tanta música, é que eu acredito que para eles lá, naquela cultura, o Natal seja tão importante lá na Missão Kaiowá. Por que, ao contrário de tantas outras regiões, é ali, entre aqueles povos indígenas, que eles tanto valorizam o Natal? Porque é uma época de muita música. E o Evangelho mostrou para eles que existe um Deus a quem eles podem cantar, adorar, sem medo por causa de Jesus. A música ganhou um novo significado. Queridos, que Deus abençoe vocês, abençoe a tua casa, um Feliz Natal para a glória de Deus. Tchau, queridos! Gente, vamos agora às dicas de livros aqui da nossa editora Ezion. Vamos ver. O mundo nos mostra que a ciência não acredita em Deus. São várias teorias que querem nos induzir a crer que evoluímos há milhares e milhares de anos. No seu novo livro, Antevidência, o cientista e professor Marcus Eberlin nos apresenta comprovações científicas que provam a criação de Deus. São inúmeros exemplos na natureza, entre eles as membranas plasmáticas, os animais e até o processo de gestação que comprovam nosso design inteligente. Apesar de ser aprofundado, o livro é de fácil entendimento para todos os públicos. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editoraezion.com.br agora mesmo e entenda mais sobre a criação de Deus em Antevidência. Ezion, a sua editora missionária. É isso aí, gente. Este título e muitos outros títulos cristãos você encontra aqui, ó. editoraezion.com.br, nas redes sociais, @editoraezion e o nosso telefone 11 99 503 7739. Certo? Não deixe de conferir tudo, as promoções, os livros, os combos, tem muita coisa lá que vale a pena, certo? E olha, gente, eu tô aqui, ó, com Mães da Aliança aqui no estúdio. É uma ótima, excelente dica de presente para as mães, para as avós, para as primas, para as tias, para quem você quiser, a mulher que você quiser presentear.
certo? Porque é um livro devocional feito com muito carinho pelo pastor Arival Dias Casimiro, que aí, ó, as mães já começam o ano de 2024 orando pelas crianças e pelos filhos todos os dias do ano. E também tenho outra sugestão aqui, ó, o Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon. Também esses 2 títulos estão disponíveis na editora Ezion, a nossa editora missionária. É o seguinte, nós vamos agora para um rápido intervalo neste dia 25 de dezembro de 2023. É rapidinho, a gente já volta. A Reserva de Minas nasceu em 1998, produzindo seu primeiro sucesso de vendas, o Nata Suíça. Hoje são mais de 100 produtos que incluem doce de leite, cocadas, geleias, compotas de frutas, goiabada, além de uma linha completa de confeitaria e doce de leite e geleia zero. Ficou com água na boca? Entre em contato pelo site reservademinas.com.br ou pelo telefone 34 3427 3353. Televendas pelo WhatsApp 35991417583 ou faça a leitura do QR Code que está na sua tela. Reserva de Minas, da fazenda para a sua casa. A Brand Store é uma loja multimarcas de roupas masculinas e femininas no centro de um dos bairros mais charmosos da Granja Viana. Bom gosto, exclusividade e sofisticação definem nosso espaço. São vários estilos e grifes, além de acessórios para a composição de looks completos. Temos atendimento diferenciado, carinho e cordialidade. Siga nossas redes sociais pelo @brandstore01 ou fale com a gente pelo WhatsApp 11 98907 7758. Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Estamos de volta com o Tudo Mais. Seja muito bem-vindo hoje, dia 25 de dezembro. Um Feliz Natal para você. Desejo do fundo do meu coração que Jesus nasça no seu coração todos os dias, certo? E este é o assunto que nós vamos falar agora, data em que comemoramos o nascimento de Jesus. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Aqui no estúdio comigo eu recebo o pastor Nilson Júnior. Pastor, muitíssimo obrigada por estar aqui presente no Tudo Mais, neste especial de Natal, viu? Eu que agradeço, Daísa. Feliz Natal. Feliz Muito Natal, obrigado pastor. pelo convite e um grande abraço. Feliz Natal a todos aqueles que nos acompanham. Vamos falar um pouquinho sobre esta data? Vamos falar sobre este dia? Vamos começar? Bora Então lá. vamos lá, gente. Pastor,
qual o verdadeiro sentido, né, nesta comemoração aí, nesta celebração do Natal? Vamos lá. Daísa, perceba que na sua pergunta, né, você pergunta qual é o verdadeiro sentido do Natal. Então, antes de tentar responder, vamos tentar cavucar um pouquinho, né? Porque se você está perguntando qual é o verdadeiro, é que existe a possibilidade da gente comemorar essa ou qualquer outra data, mas pensando no Natal, né? Se existe o verdadeiro sentido do Natal, é porque existe a possibilidade da gente comemorar o Natal sem entender o que é o Natal. Então isso é interessante. Isso é interessante, né? Tem vários livros sobre o Natal. Obviamente, o livro que vai dar a baliza para a gente é a Palavra de Deus. Mas tem um livro precioso do Timothy Keller, que fala sobre o Natal Escondido. Aí já é um título interessante, né? Ou seja, para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido do Natal, dentro dessa cultura toda que comemora o Natal, a gente tem que cavucar, a gente tem que tirar vários significados que de repente são distorcidos para encontrar o verdadeiro sentido do Natal. E aí ele começa, na exposição que ele faz do livro, ele nos leva a refletir sobre o seguinte, Daísa e todos aqueles que nos acompanham. Você tem na cultura ocidental, e o Natal certamente é uma data cristã, comemorada pelos cristãos, e é uma data comemorada, inclusive, por aqueles que não são cristãos. Porque é uma data cultural, né? Até gente que não acredita em Cristo comemora de alguma forma o Natal. Então, eu creio que todos nós já passamos pela seguinte situação, cada um de um jeito, né? Você está numa festa natalina, onde você tem a festa de família, né? O famoso jantar de Natal. Você tem ali cristãos e não cristãos, comemorando o Natal. Vem para a festa, vai ter um amigo invisível, amigo secreto, amigo oculto, cada lugar comemora de um jeito, né? A gente vai anexando outras festas dentro da festa natalina, e você tem ali gente que é cristã e gente que não é cristã, comemorando o Natal. Aí de repente você pensa, né? O que eles estão comemorando? E aí a gente começa a ser provocado da seguinte forma. O cristão é aquele que deve saber qual é o verdadeiro sentido do Natal. Aquele que não é cristão, e né, que Deus os abençoe, aquele que não é cristão, ele não gosta muito que a gente fale sobre o verdadeiro sentido do Natal. O Natal é uma festa, o que eu estou querendo dizer é que o Natal é uma celebração, é uma comemoração, é uma festa que, se for entendida da maneira certa, traz desafios, oportunidades, mexe com a gente. O mundo vai dizer o seguinte, o Natal é aquela festa onde a gente tem que dar as nossas mãos e onde existe esperança de um mundo melhor. O mundo vai falar sobre isso. É a festa do amor. Agora, se você começar a falar de Jesus Cristo, aí você começa a provocar algumas carinhas meio estranhas. E aí agora, qual seria o verdadeiro sentido do Natal? De forma resumida, Natal é nascimento. Natal fala do nascimento da pessoa mais importante que já pisou nesse mundo. Natal fala sobre o nascimento da pessoa que divide toda a humanidade. Natal fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é aquela pessoa que, você estava falando no início, que se não nascer na nossa vida, a gente está perdido. Natal é isso. É a pessoa que vai marcar no tempo e na eternidade a vida de todas as pessoas. Essa é a minha segunda pergunta. Quais seriam as consequências para as nossas vidas se Jesus não tivesse nascido? Baita pergunta. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, não existiria nenhuma esperança de perdão, de livramento de culpa, de verdadeira liberdade. E aí, resumindo numa frase só, se Jesus Cristo, Daísa, não tivesse nascido, não existiria esperança de redenção para nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Nós temos um problema, e esse é um problema admitido por quem é crente e não crente. Não precisa ser cristão para saber que tem alguma coisa errada com a nossa vida. É só olhar para o mundo. É só olhar para dentro, se for possível, olhar para dentro da gente.
né? A gente tem inveja, a gente sente ódio. Às vezes a gente tem gosto por coisas que a gente deveria sentir nojo. E às vezes coisas que são belas, coisas que são santas, a gente não gosta, a gente acha que é careta, né? Tem alguma coisa errada com o ser humano. As famílias, né, os problemas familiares mostram isso, os noticiários mostram isso, a nossa vida mostra isso. Eu sei que tem muita beleza, só que às vezes a gente não gosta de beleza, a gente gosta de feiura. Enfim, a gente tem problema, você tem, eu tenho, todo mundo tem. Jesus Cristo é aquele que nasceu para promover a única verdadeira esperança para pessoas quebradas como eu e como você. Se Jesus não tivesse nascido, não existiria nenhum tipo de esperança de redenção, de perdão, de liberdade, de livramento, enfim. Tanto que é um marco mundial, né? O marco da humanidade que até contamos assim, antes e depois. Exato. Não é? Tem a questão da... Ele marca antes a história, depois, ele marca a história, né? Aí alguém poderia falar, não, para com esse papo, porque ele marca só a história do mundo ocidental cristão. O judaísmo tem outro tipo de cronologia, de calendário, o islamismo e outros. É verdade, realmente tem. Mas, se você apertar, se você fizer perguntas mais profundas, inclusive para pessoas que vivem nessas culturas, a gente sabe que Jesus Cristo não é uma pessoa que pode ser ignorada sem consequências. Ele pode ser ignorado? Pode, mas com consequências. Você não vê esse tipo de seriedade em Buda, e eu falo isso com muito respeito, em Buda, em Maomé ou em qualquer líder religioso. Você pode ignorar Cristo, mas você não vai conseguir fazer isso sem consequências no tempo e na eternidade. E aí deixa só mais uma coisinha, Daísa. Fica à vontade, o tempo é do Senhor aqui. A gente falou tudo isso daí, né? Está começando a pensar um pouco sobre o Natal, sobre a pessoa de Cristo, sobre essa pessoa que você conhece, né? As pessoas conhecem um pouco da história de Cristo. Não existe nenhuma pessoa que seja mais, por um lado, amada e, por outro lado, tão odiada como Cristo. A gente até entende pessoas sendo odiadas por fazer coisas odiosas. Ou seja, se eu aqui solto uma palavra de baixo calão, quando uma pessoa, de repente, maltrata fisicamente uma outra pessoa, isso tem uma consequência. A gente sabe como é que foi. Quem já leu os evangelhos, ou quem já viu alguém falando sobre os evangelhos, sabe como que foi a vida de Cristo, o que ele falou, o que ele fez, o motivo pelo qual ele foi condenado numa morte, cruel morte de cruz. E ele não fez para merecer, né? É interessante a gente pensar que, às vezes, eu quero ver pessoas condenadas porque fizeram coisas que merecem isso. Por que Jesus Cristo teve que morrer? Uma das perguntas mais sérias você já fez. Por que ele teve que nascer? E quais seriam as consequências dele não ter nascido? E por que ele morreu? Por que ele teve que morrer? E quais as consequências da sua morte, da sua ressurreição na nossa vida? Jesus Cristo, quer você creia nele ou não, ele é uma pessoa que deve ser conhecida. Pastor, não é? A gente fica até sem palavras, né? Com tanta história, com tanta exposição da palavra desta forma. Pastor, é o seguinte, por que a doutrina reformada diz que Jesus como homem não teve pai e como Deus não teve mãe? Basicamente porque os evangelhos, quando você olha para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas principalmente, Mateus, Marcos, Lucas, João não vai entrar em tantos detalhes assim, mas quando você vê o relato bíblico, certo, você percebe. E aí a gente vai voltar nessas questões. Jesus Cristo é uma pessoa que deve ser conhecida. Jesus Cristo é uma pessoa que deve ser reconhecida como ele é, Deus. Mas ele também é homem. E aí já entra uma coisa que a gente entende em parte e tem uma outra parte que a lógica humana não consegue alcançar. Jesus Cristo não é, segundo as Escrituras, 50% homem, 50% Deus. A Bíblia diz, não com essa linguagem, mas que Jesus Cristo é plenamente homem, plenamente Deus. Certo. Né? Homem não faz milagre. Você não consegue fazer milagre. Não. Jesus Cristo é o homem que fez milagres.
É aquele homem que durante uma tempestade calou uma tempestade. Deus não sente sede, Deus não sente fome. Jesus Cristo é o Deus que sentiu sede. Explica pela lógica, não dá. Está diante de uma pessoa que deixa a nossa lógica humilhada, né? E aí vem a tua pergunta. Como homem, Jesus Cristo teve uma mãe, né? Teve uma mãe. O nome da mãe dele está registrado, Maria. Tem até o texto que eu quero ler aqui, Daísa, por favor, né? O texto aqui de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo... Né? A partir do versículo 18, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É um milagre. É um milagre. Né? É um milagre. Não foi por relação, né? Foi por um milagre. Então ele teve uma mãe, ele teve um pai, né, considerado o pai, que é José, porque ele era esposo de Maria. Mas realmente o pai dele é o próprio Deus. Então nós podemos dizer que quanto à sua humanidade, Maria foi sua mãe, o seu pai foi José nesse sentido bem específico, né? Mas ele, como Deus, ele sempre existiu. E aí você está diante de um assunto que a gente tem que parar e estudar por dias. E a gente só se encantaria com isso, né? Como assim? Ele sempre existiu como Deus? Sim. Mas como homem, ele teve um momento onde ele adentrou o tempo. E graças a Deus por isso, né? Porque aí vem a tua segunda pergunta. Se ele não tivesse, se o Eterno não tivesse adentrado o tempo para redimir pessoas como eu e você, nós estaríamos eternamente condenados à nossa morte. Uma frase do Lewis para terminar, do C.S. Lewis, né? Ele é fantástico, né? O Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. E não é só uma frase bonita. É uma frase bonita com os trocadilhos, mas tem um significado profundo. O Filho de Deus um dia se tornou homem, como os filhos dos homens, para que nós, os filhos dos homens, nos tornássemos, pela graça de Deus, filhos de Deus. Mas para que nós sejamos considerados filhos de Deus, o Filho de Deus teve que se tornar homem. Teve que experimentar, né, carne. Na carne, né? Ele esteve nesse mundo aqui e sofreu coisas que estavam destinadas para que eu e você sofrêssemos. Mas ele nos livrou da condenação eterna. Ele experimentou durante um pequeno tempo o inferno para que nós nunca experimentássemos eternamente o inferno. Enfim. Né? É um assunto que rende, né, pastor? Sim. Que a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas a gente vai falando um pouquinho dentro do nosso tempo aqui do Tudo Mais. Pastor, eu fiz uma colinha aqui, né? Porque estudei um pouquinho, vamos lá. O livro de Isaías, no capítulo 7:14, diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Pastor, mais ou menos quantos anos antes de Jesus nascer essa profecia foi feita, hein? Alguns séculos. Existem algumas discussões, né? Mas aí você pode colocar uns 6 séculos atrás, né? Essa profecia. Tem algumas discussões, mas você pode colocar de 5 a 6 séculos atrás essa profecia de Isaías, ela foi colocada, né? Então, aí, olha só, você leu Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isso está em Isaías. Aí você vai, e é só um versículo, não quero tomar tempo muito não. Você vai para o Mateus 1. Isso não é tomar tempo, pastor? Mateus 1. Ai, pastor, olha aqui, eu marquei Mateus 1 também. Então vai lá. Não, pode ir. E é bom que a gente não combinou. Não. Leia lá. Não, leia o senhor, que eu só fiz um trecho aqui. Então, olha só. Então nós lemos Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mateus, capítulo 1, 21, está escrito assim, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui você tem o propósito. Jesus Cristo veio para salvar o povo de Deus. Aí o texto continua. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Está escrito em Mateus, séculos depois.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, assim, você pode não crer, isso tem consequências. A Bíblia diz, creia, arrependa-se e creia em Cristo. Não há nenhum livro que seja tão confiável como a Bíblia. A Bíblia, na verdade, é o livro que define o que a gente deve ou não confiar, né? Mas perceba isso daqui, isso aqui é fantástico. Você tem o cumprimento daquilo que foi dito há séculos atrás. O cumprimento perfeito. Quando a gente lê outros textos de Isaías 6, você está diante de uma descrição do sacrifício de Cristo. Mas não foi por uma... Parece que é uma testemunha ocular, mas não foi. É um profeta que havia falado séculos antes sobre aquilo que vai acontecer com Cristo. Isso deve ser, no mínimo, intrigante para alguém que não crê, né? Existem pessoas que pegaram esse relato, duvidando, e foram estudar, e pela graça de Deus foram convertidas. Ok, tem gente que vai estudar e fica com o coração mais bruto, né? Mas, de novo, Natal é o nascimento da pessoa mais importante que já existiu, existe e que irá existir. É a pessoa que marca a humanidade. O sim que você diz a ele marca a sua vida. O não que você diz a ele também marca. E a gente está aqui de novo conversando sobre a pessoa de Cristo, e você tem mais uma oportunidade para pensar, repensar quem é Jesus para você, segundo a Bíblia. O que você vai falar? Qual é o seu comportamento diante da pessoa mais maravilhosa, redentor, o amigo dos amigos, que é o Senhor Jesus Cristo. O perfeito, não é? Sim. Mais uma colinha aqui, então, pastor. O capítulo 53 de Isaías descreve as características do Messias esperado. Sim. Entre elas, o versículo 5, que diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pastor, explica isso pra gente. O que significa isso? Isaías 53. Qual versículo mesmo? Isaías 5. Isso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Aí, como você terminou, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui você sai do nascimento e a gente vai para o sofrimento, para o martírio do Senhor Jesus Cristo. Perceba que no texto que nós lemos de Mateus, no capítulo 1, deixa bem claro o propósito. Ele veio para salvar. O nome dele é Jesus. E ele veio para salvar o povo de Deus dos seus pecados. Para que nós fôssemos salvos, a gente tem que lembrar que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Então todos nós, depois da queda, estávamos destinados para a morte. E se não fosse Cristo, se Cristo não tivesse nascido, não existiria nenhuma esperança. Mas Cristo nasceu. Um dia Deus decidiu, por Ele mesmo, pela sua graça, salvar a humanidade. Agora, para que o homem seja salvo, tem que existir um redentor. Esse redentor tem que ser homem, para substituir homens. O salário do pecado é a morte, e o homem tem que morrer. Aí Cristo vem e entra no nosso lugar. Cristo é o nosso substituto. Para que homens sejam salvos, tem que existir um Salvador. Esse Salvador deve ter pelo menos duas características. A primeira, ele tem que ser humano, para representar humanos. Só que não pode ser qualquer humano. Se fosse humano perfeito, não serviria também. Porque um homem, como eu e você, homem, mulher, né, um ser humano, como eu e você, mesmo sem pecado, a gente não tem condições de suportar a ira de Deus. Não tem condições. Então tem que ser um homem perfeito, mas tem que ser Deus. Porque somente um ser divino consegue suportar a ira divina. É por isso que Deus, né? Aí você vê um texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o castigo que estava reservado para nós foi para Ele. Para que nós não fôssemos abandonados eternamente, o Filho de Deus foi abandonado temporariamente. Ele foi tratado como nós deveríamos ser tratados. E aí ele foi moído pelas nossas iniquidades. Para que nós tivéssemos paz, ele suportou o pior dos conflitos, que é ser abandonado pelo Pai.
para que injustos como eu e você, miseráveis como eu e você, não fôssemos abandonados, o único justo que pisou nesse mundo e nunca caiu da sua justiça, ele foi abandonado temporariamente. Ele foi condenado temporariamente para que a gente não fosse condenado eternamente. São essas realidades que estão presentes nesse texto de Isaías 53. Num versículo só, você tem ali, né, o momento mais sério de toda a humanidade. É. Né? Seríssimo, na E verdade. a gente não consegue compreender só em parte, né, uma das palavras, né, uma das frases da cruz. Quando Cristo, na cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Né? Pastor. Então, para encerrar, pastor, nós como igreja reformada, como que nós devemos celebrar, comemorar o nascimento de Jesus? Natal, né, o cristão, na verdade, ele todo domingo, né, ele lembra do Senhor Jesus Cristo. Todo domingo, onde numa igreja séria se prega a palavra de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, em qualquer tipo de texto, os textos apontam de maneira mais clara ou de maneira menos clara para o Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos sempre lembrar do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos, né, de dezembro para lembrar de Cristo, porque nós somos convidados, somos convocados a buscar na palavra de Deus todos os dias, nos alimentar da água da vida que é o Senhor Jesus Cristo, do pão da vida que é o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa de comunhão com Deus e Cristo veio para restaurar a comunhão com Deus. Mas tem o 25 de dezembro. E aí você pode, eu creio que é mais saudável, eu creio que é mais sábio você olhar para esse dezembro, o mês todo, né? Olhar para o 25 de dezembro, esse dia especial, culturalmente definido, e você tem mais uma oportunidade para meditar. Você aproveita esse clima cultural todo, aí a turma falando de festa, falando de troca de presente, e aí você tem a oportunidade de meditar sobre o motivo da festa, que é Cristo, sobre o presente dos presentes, que é o Senhor Jesus Cristo. Né? E agora, Jesus Cristo é um presente que às vezes, né, dá uma entortada na gente, né? Porque ele vai pedir coisas da gente. Né? Você sabe que tem uns presentes, né, que são... A gente abre um sorriso, mas se eu te desse, por exemplo, Daís, um seguinte presente, te dou um livro, só que o título do livro é 7 Passos para Ser Menos Invejosa. Eu acho que você não vai gostar desse presente, não. Calma aí, pastor, você está falando que eu sou invejosa? Tem presente que desafia a gente. Para aceitar o presente de Cristo, ele vai pedir coisas de você. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz dia a dia e siga-me. Jesus Cristo não é aquele presente, né, que vai afagar o nosso ego. Natal é uma época de luzes, né? E isso é bom demais, sair à noite, né, com os filhos, né? E é bonito demais. Só que lembre do seguinte, a Tim Keller que nos convida a lembrar do seguinte, da Isa. Luz só faz sentido quando você admite que tem trevas. Por exemplo, agora, né, agora de manhã, as luzes não têm muita graça. Exato. É à noite que ela tem brilho. Então, Jesus Cristo só é aceito por pessoas que conseguem falar: eu estou na escuridão e eu preciso do Senhor, Jesus Cristo, para iluminar. O Senhor é o sol da justiça que ilumina a minha vida. Se eu acho que eu tenho brilho próprio, eu vou ter dificuldade em aceitar Cristo. Então, só lembre-se disso. Conheça Jesus Cristo, continue conhecendo o Senhor Jesus Cristo, e a palavra principal, permaneça no Senhor Jesus Cristo, para sempre. Natal tem a ver com isso, conhecer Cristo, continuar conhecendo Jesus Cristo e permanecer no Senhor Jesus Cristo para sempre. Que essa seja, então, a sua escolha diária, depois, né, desse nosso bate-papo tão interessante, tão importante. Pastor Nilson, muitíssimo obrigada por participar aqui do Tudo mais uma vez, especialmente hoje, dia 25 de dezembro. Eu que agradeço, Daísa. Você tá legal aí, de vermelho e branco. Deus abençoe. Amém. Né? Feliz Natal para você. Feliz Natal. Que Deus abençoe, que Deus derrame misericórdia e graça sobre as nossas vidas e que Jesus Cristo seja a realidade mais real, né? Com perdão aí do pleonasmo, mas a realidade mais profunda e real das nossas vidas. Feliz Natal.
Muito obrigada, pastor. É isso, gente. Que Jesus seja a luz da sua vida. Escolha Jesus todos os dias. Nós vamos agora para um rápido intervalo, é bem curtinho. Logo depois tem música. Até já. Você já conhece a Universidade Presbiteriana Mackenzie? São 152 anos de muita história e tradição na área educacional. Aqui você conta com alto índice de empregabilidade, métodos de aprendizado diferenciados, corpo docente qualificado e conteúdos atualizados. Tudo isso com base em valores de convivência comunitária e confessional. E o ensino digital tem ampliado as fronteiras, levando a universidade até você e te acompanhando onde estiver. Estude no primeiro polo missionário da Universidade Presbiteriana Mackenzie e contribua com os trabalhos assistenciais e missionários da JMP no Brasil e no mundo por meio da sua mensalidade. Matrículas abertas com condições especiais para o pós-digital com início em outubro. São mais de 30 cursos para você escolher. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e se inscreva. Colégio Cognos, melhorando o mundo, um aluno por vez. Um colégio com princípios e valores cristãos. Na Ortega Odontologia, somos especializados em transformar vidas, construir novos sorrisos e desenvolver a autoestima. Há mais de 10 anos, oferecemos tratamentos restauradores, estéticos, preventivos e muito mais. Aqui você tem odontologia sem dor e sem medo, em um ambiente preparado para consultas com sedação com óxido nitroso, que proporciona conforto e tranquilidade. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você. Fale com a gente pelo WhatsApp 11 95173 7961 ou pelo site www.ortegaodontologia.com.br. Ortega Odontologia. Aqui, o que mais importa é o seu sorriso. Estamos de volta com o Tudo Mais, hoje dia 25 de dezembro de 2023, Natal. Seja muito bem-vindo se você está chegando agora aqui no Tudo Mais. Olha só, gente, e presenças ilustres aqui no nosso estúdio hoje para a gente passar juntos esta manhã de Natal. Lara Torres, muitíssimo obrigada por vir aqui no Tudo Mais. A gente te agradece demais. Vai cantar pra gente daqui a pouquinho, a Lara. Sim, muito obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui hoje, conhecendo um pouco da Daísa, aqui com a Aleph. É muito bom estar aqui, não só cantando, mas também apontando para Jesus, né? Através da música. Exatamente. Quem vai acompanhar a Lara é o Aleph Carvalho, não é isso, Aleph? Muito obrigada por ter vindo aqui também, né? Por passar esta manhã aqui com a gente. Eu agradeço pela oportunidade e por estar aqui acompanhando a Lara. É um prazer. Que bom, gente. Olha, hoje é um dia que a gente, né, troca presentes, a família está reunida, mas a gente tem que lembrar, não é mesmo, Lara? Que hoje é dia, né, da gente comemorar e que Jesus nasça todos os dias no nosso coração e que Ele veio para nos salvar. É isso, Lara? Isso mesmo. E o nosso primeiro hino fala sobre isso, aponta para Jesus, que é o resplendor da glória de Deus. Lara, você tem uma voz tão linda, sabe? Obrigada. É uma alegria te receber aqui. Vocês vão ver, vocês que estão em casa, vocês vão ver aí que voz abençoada. Amém. O Aleph também tem uma voz linda, super abençoada também. Como que é a sua história com a música?
Olha, eu venho de uma família muito musical. Meus pais, eles são cantores também. E os pais dos meus pais também são cantores. Olha e sempre só. da igreja. Então, eu já fui introduzida nesse mundo muito cedo, né? Então, aos 3 anos de idade, eu cantei pela primeira vez na igreja. E eu Aos cantei 3 anos? 3 anos, você acredita? Pituquinha. Pituquinha. E eu cantei A Maior Oração é Amar, sozinha. Mas depois eu ficando adolescente, fui ficando mais tímida, mas eu lembro que com 3 anos eu já queria cantar na igreja, já queria solar, e Deus foi me abençoando, né? Fui meio que sendo moldada nesse caminho mesmo do louvor e adoração na igreja. Ah, que maravilhoso. Vamos então, pra gente ouvir aqui o primeiro louvor desta manhã, podemos? Podemos. Estão prontos? Então vamos lá. Jesus, resplendor da glória de Deus. Jesus, exata expressão de Deus. Jesus, sustentando todas as coisas em suas mãos. Pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, se assentou à destra do Ele está nas alturas, governa o meu Senhor que trabalhou comigo nas alturas. Ele está, Senhor está nas alturas. Governa o meu Senhor que trabalhou comigo nas alturas. Está nas alturas. Governa o meu Senhor que trabalhou comigo. Governa o meu Senhor que trabalhou por mim. Ai, que coisa linda! Olha, realmente, vocês foram abençoados por essas vozes com esse talento. glória a Deus. Nossa, que incrível. Hoje você canta em um grupo de louvor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Canto na G6, a banda do Bruno Chavinato, e a gente canta todo quarto domingo. E aí alterna, né? Tem mês que a gente canta nos cultos matutinos, tem mês que nos vespertinos, e a gente vai cantando ao Senhor, né? E você gosta de música, Lara? Ai, será? Muito, gosto muito de música. Tanto que eu tenho uma banda, se chama O Som que Aprendi, e ela é formada por jovens presbiterianos. Então, cada um é de uma igreja presbiteriana. E a gente se juntou para renovar os hinos do Inário, mas a gente acabou tendo músicas autorais e a gente está lançando, inclusive, nossa música foi lançada dia 12 de dezembro, então convido vocês a ouvirem Veio a Nós, do Som que Aprendi. Olha só que maravilhoso. Vamos colocar aqui na tela o @ do Instagram da Lara, do Aleph também, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho que eles realizam. Aleph, me fala uma coisa, você gosta de música também? Cantar louvor para você, o que faz, assim, te faz bem? Essa é a palavra. Me faz muito bem. Eu gosto muito de música e acompanho, assim, desde pequeno também, igual a Lara. Eu sou da Bahia e eu cresci com os meus avós me levando para a igreja e lá eu
eu observava, a gente sempre tem um que a gente admira, né, no Ministério de Louvor. E eu lembro muito de um... Eu chamo de tio, porque ele era mais velho e ele tocava violão, cantava, assim, isso eu admirava, né? E eu pensava assim, nossa, eu queria ser igual a ele. É mesmo? Isso. E aí até que surgiu uma oportunidade, graças a Deus, e eu pude ter essa experiência no Ministério de Louvor lá, o que me fez ter mais aprendizado no violão, ter mais experiência, né? Pude me desenvolver mais um pouco, além das aulas que eu já fazia. Isso foi muito bom para minha vida. É algo que marca. Assim. E hoje, aqui em São Paulo, você faz parte da mocidade aqui da IPP? Faço parte da mocidade, sim. E como que é participar da mocidade, né? O que você pode dizer para quem está assistindo a gente, a importância de fazer parte desse grupo da mocidade aqui da IPP? Então, a mocidade, eu acho muito importante ter jovens que estejam unidos, né? Verdade. E que você se sinta parte da igreja e que você também se identifique que são no grupo de jovens, que eu pude me identificar também, porque é da mesma faixa etária. É importante a gente ter contato com todo mundo da igreja, eu acho importante, mas, assim, o bom da igreja presbiteriana de Pinheiros é que nos permite ter esses encontros que nos fortalecem, a gente compartilha, a gente tem um momento de comunhão uns com os outros, isso é muito bom. Além de ser uma juventude que busca trabalhar para o Senhor, servir o Senhor. Então, eu admiro e, assim, é um prazer eu estar junto à mocidade. Isso. Olha só que maravilha. Você também, né, Lara? Eu também tá? também participo da mocidade. E é um momento muito bom, assim, que a gente tem de comunhão, né? Porque jovem gosta de andar em grupo, né? Então, quando você tá num grupo que tá no mesmo intento que você, quer servir ao Senhor, quer buscá-lo, eu acho que você se sente muito bem, né? Porque o Senhor é o nosso norte. Então, se a gente tá com pessoas que têm o mesmo norte que a gente, eu acho que a gente se sente muito melhor enquanto cidadãos, né? Não tenho dúvidas, Lara. Muito bom. Esse próximo louvor que vocês vão cantar pra gente, fala o quê? Me fala um pouquinho desse próximo louvor. É baseada em Isaías 53, que fala que ele não tinha nenhuma beleza, nem majestade para nos atrair, mas mesmo assim ele se entregou por nós e ele é o Cordeiro que nos traz a paz. Fala sobre isso. Então vamos lá. Podemos? Vou pedir mais uma pra gente. Esse é muito cantada na mocidade, inclusive. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado Dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz. a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se
graça e nos prazer viver. Você de casa tá gostando? Porque eu aqui, olha, juntinho com eles eu tô amando, né? Que Natal maravilhoso, que edição especial do Tudo Mais maravilhosa de Natal. Que alegria ter vocês aqui, sabe? Alegria nossa. Jovens cantando o amor de Deus. Louvor para você, né? Assim, você escuta no seu dia a dia, você escuta o tempo toda todo. hora. Como que é? O louvor é o elogio do nosso coração pro Senhor, Sim. né? Então, quando a gente louva, a gente elogia e a gente entroniza o Senhor. Então, eu acho muito importante a gente viver uma vida de louvor e adoração e de música, porque Deus gosta muito de música. Dá pra perceber nos Salmos. Então, viver essa vida preenchendo a nossa atmosfera com adoração, com louvor, com música que aponta e elogia o Senhor é muito importante. E eu sempre faço isso. Você acha que todos os jovens, né, assim, que têm vontade, às vezes tá nessa fase, né, da juventude, tem um pouco de vergonha, tem que enfrentar, passar por cima aí, talvez, às vezes tem um talento que a gente não sabe, mas a pessoa tem aquela vontade, mas também tem a vergonha, tem que buscar os sonhos, porque assim, louvar a Deus pela música é maravilhoso. É maravilhoso, porque a música é muito envolvente também, muito. né? Então, se você tem esse desejo de cantar, seja na igreja, ore ao Senhor, peça para Ele te capacitar e afinar o seu dom, porque não adianta, né? A gente só, Senhor, me dá o dom de ministrar, mas se você não treina, se você não pratica, né? Então é muito importante, se você tem esse dom de cantar, de participar do Ministério de Louvor, se dedique, se aprimore e sempre ore para que o Senhor faça através de você, né? Porque a gente é a boca de Deus. A gente tem uma voz, mas a nossa voz é um instrumento do Senhor. Sim. Ele usa como Ele quer. Então a gente também tem que se colocar nessa posição de entender que a gente não tá só pela gente mesmo, por causa do nosso talento, mas que a gente tá numa missão que o Senhor tá nos usando para nos enviar, né? Enviar nossa voz. O nosso instrumento. É isso, para todos os corações, né? Que Claro, pra precisam, todos que os desejam, povos, né? sim. Porque louvor Veja se eu estou certa, Aleph, assim, porque assim, às vezes o louvor a gente está em algum momento difícil ou um momento que a gente está numa tribulação. Quando a gente escuta o louvor, parece que acalma, né? Que a gente entrega ali o nosso coração, fala, o Senhor está aqui, a gente canta. Isso é muito bom, não é? Com certeza. Os louvores, eles têm a capacidade também de nos atrair, né? A presença de Deus, a conversar com Ele, né? A ir a Ele. Isso é uma característica que é também muito boa dos louvores, e é uma função que, além de nos alegrar, além de nos fazer nos aproximar também, ou nos reaproximar de Deus, acho que a presença da música nas nossas vidas é muito importante, né? E torna o nosso dia mais leve também. Eu acho que tem vários efeitos, né? Sim. Concordo plenamente. Sim. Gente, é o seguinte, antes de encerrar o Tudo Mais, eu quero agradecer a Lara, obrigada, foi o muito Aleph. bom. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui pra gente. Feliz Natal. Que Jesus, também. assim, seja sempre luz na vida de vocês. Amém. Muito obrigada, viu? Amém. Obrigada a você, né? Foi muito bom estar aqui, cantando um pouquinho, relembrando alguns hinos, né? E apontando sempre para Jesus. Apontando sempre para Jesus. Aleph, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Um Feliz Natal para você vocês. também. Só desejo coisas lindas. Que Deus abençoe muito. Amém. Muito o ministério de Amém. vocês Amém. e tudo mais. Vamos agora, para encerrar, vamos com mais uma? Podemos? Vamos sim. Com brilho Então a vamos Jesus. lá. Um beijo para você de casa, olha, um beijo bem grande, que o seu Natal seja maravilhoso, que Deus te abençoe bastante, certo? Agora vamos ficar aqui com a Lara e com a Aleph. Beijo.